desde a semana passada, na quinta e na sexta-feira, e não foi diferente ontem. A gente tem meditado, refletido a respeito de princípios maravilhosos das questões relacionadas com a soberania de Deus e o chamado que Ele nos fez. Deus nos chamou, em amor nos predestinou, e Ele, o Senhor, de forma graciosa, tem manifestado sua glória, seu poder sobre as nossas vidas. E este chamado, a palavra de Deus nos declara que ele foi feito antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse o universo, soberanamente, sobrenaturalmente, excede ao nosso entendimento, a nossa capacidade intelectual, a nossa compreensão não consegue discernir, entender, mas Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis, para vivermos em santidade, em justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E como nós fizemos um paralelo de Efésios 1, 19, 20, 21 em diante, mostrando o poder de Deus e a manifestação deste poder, quando ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e ressuscitando-o dentre os mortos, colocou assentado à sua destra, à sua direita, Deus, o nosso Pai, e colocou acima de todo principado, potestade, de todo poder, de toda autoridade, de todo nome que possa se nomear em qualquer tempo da história. E a Bíblia também diz em Efésios capítulo 2, como eu disse aqui, fazendo um paralelo, que de forma semelhante, para aqueles que experimentam, creem e buscam a cada dia a Jesus como Salvador, como Senhor, e têm a experiência da libertação por meio de Cristo, a Bíblia também diz em Efésios capítulo 2, você e eu conferimos isto ontem aqui juntos, a partir do versículo de número 4 em diante, mostrando que a riqueza da misericórdia de Deus e do seu poder manifestados sobre nós na pessoa de Jesus pela graça, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obviamente, como Ele, acima de todo principado, poder, potestade, todo nome que se nomeia neste século ou em qualquer outro, e isso tudo para mostrar a sua graça, a sua glória, a sua bondade, o seu amor para conosco. Tudo isso é fruto do amor de Deus para nos fazer mais do que vencedores em todas as coisas, para nos conduzir em triunfo em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todo o momento, em toda a nossa existência. Então, isso é de fundamental importância para você e para mim, assim como trabalhar também. Comecei a falar com você sobre isso ontem, o trabalhar da nossa mente, que é algo importante que nós, você e eu precisamos fazer. Não é algo que a gente possa deixar passar. Não devemos nos distrair com o poder que você e eu precisamos experimentar em relação à transformação, em relação ao poder de Deus que nos liberta no espírito, na alma e no corpo, que transforma a nossa mente. Gente, este assunto ele precisa ser abordado. Nós não somos somente seres espirituais. Nós temos alma, nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós temos pensamentos. E eu confesso a você que nesses dias, para descanso e para desfrute de uma mente renovada, de uma mente desacelerada, para que eu desacelere os meus pensamentos, para que eu coordene e harmonize a minha mente, os meus pensamentos, algo que Deus tem me ensinado, estou começando a
envolver-me na prática melhor deste ensinamento sobre a questão do foco da mente e do descansar a mente e os pensamentos. Por quê? Porque se Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, assim diz a palavra dele, todo pensamento, toda ideia que tira, que deseja extrair ou perturbar a minha paz, não vem de Deus. Ora, Deus diz que tem pensamentos de paz a meu respeito. Se ele tem pensamentos de paz a meu respeito e algo vem à minha mente para tirar a minha paz, isto não pode vir de Deus. Se a Bíblia diz que eu devo pensar nas coisas do alto, não só buscar as coisas do alto, mas pensar nas coisas do alto, é porque existe um poder envolvendo o pensamento. Então, se eu penso nas coisas do alto, se os meus pensamentos são guardados pela palavra de Deus, se a minha mente rejeita toda mentira, porque tudo aquilo que eu penso, seja de mim mesmo, ou que eu penso do outro, ou que eu penso de uma circunstância, se isso tira a minha paz, se isto me leva à ansiedade, se estes pensamentos me conduzem à insegurança, se estes pensamentos me conduzem à tristeza, estes não vêm de Deus, porque Deus tem pensamentos de paz. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar a minha mente, literalmente os meus pensamentos, para que esses sejam subjugados, para que estes pensamentos sejam levados cativos à obediência a Cristo, para que a minha mente seja totalmente transformada. Porque a Bíblia diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa capacidade de entendimento. Se você conferir em Lucas, você vai ver que quando Jesus, depois que ressuscitou e apresentou-se aos seus discípulos, ele abre-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora, tudo está envolvido, tudo está relacionado com mente, com pensamento, com entendimento, com revelação, com compreensão. Então, eu preciso, a partir da minha capacidade psíquica, determinar na minha vida que somente os pensamentos de paz terão lugar. E todos os outros que não levam-me, que não me conduzem à paz de Deus, eu devo rejeitar. E como que a gente tem o discernimento disso? A Bíblia diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guardará os vossos sentimentos, guardará a sua alma em Cristo. Vou repetir para você: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, a minha compreensão psíquica, mental, ela precisa estar alinhada com a paz de Deus. Se é paz, se vem paz ao meu coração, é de Deus. Se não vem paz, se me perturba, não é de Deus. Agora, olha que interessante. Tudo que na sua e na minha vida levarmos ao sentimento de ansiedade, ao sentimento, às emoções perturbadas, nós precisamos rejeitar e considerar que, por mais que o fato, por mais que a realidade esteja diante de nós, e ela está, e não a negamos, vou repetir para você, nós não negamos a realidade, viu, gente? A fé, ela não nega a realidade. A fé, ela enxerga pós-realidade a luz com base nos princípios da palavra de Deus. Vamos esclarecer. Eu estou enfermo, por exemplo, então não estou doente não, mas vamos supor que eu tenho uma enfermidade
diagnosticado, os exames estão ali mostrando, olha, você tem uma enfermidade. Ok, eu não nego a enfermidade, eu vou tomar a medicação prescrita pelo médico, não vou deixar de tomá-la, mas em fé eu vou profetizar o que a Bíblia diz, que Jesus Cristo tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, que pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado, que o nome de Jesus tem poder para sarar, para curar os enfermos. Então, eu não estou negando a realidade, eu não estou rejeitando, negando os exames, eu não estou desfazendo da ciência de forma alguma, mas eu estou em Cristo, aceitando, entendendo a realidade, mas indo além da realidade, porque a palavra de Deus diz que eu não temerei as más notícias, que eu trarei à minha memória, à minha mente, aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança não é reconhecer a realidade, aceitar a realidade, inclusive tratar, no caso da enfermidade, aquilo que eu estou vivendo. Isso não vai me trazer esperança, isso vai me trazer expectativa. Será que vai curar ou não vai curar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que esse remédio vai funcionar ou não vai funcionar? Se eu vivo, se eu me permito envolver-me nessa situação, nesses sentimentos, dessas emoções, nesses pensamentos, com certeza os meus pensamentos não serão de paz. Então, quando eu vivo a realidade, aceito, não estou negando de forma alguma, mas determino que na minha mente os pensamentos serão baseados, pautados, alicerçados, firmados da palavra de Deus, eu começo a viver a dimensão da fé. Porque fé não é você saber Bíblia, fé não é você decorar versículo bíblico, fé não é você colocar a Bíblia falada e começar a ouvir para ter fé. Fé é você ter a revelação de uma verdade que talvez ainda não tenha sido executada, não tenha sido feita na sua vida. Isso é fé. Fé é ver, fé é se firmar, fé é crer no impossível, baseados na palavra de Deus. Então, se você ainda não viu alguém que você, ou por quem você tem orado, você tem orado por uma pessoa, ela ainda não se converteu, a realidade é que ela vive ainda no pecado, mas você vai profetizar sobre a vida dela, crendo que ela foi chamada por Deus antes da fundação do mundo, foi predestinada em amor para ser santa diante de Deus. Então você vai profetizar, olhando a realidade, vendo que ela está no pecado, mas enxergando com os olhos espirituais e na sua mente dizendo, ela será convertida ao Senhor, porque ela está debaixo de uma promessa, ela está debaixo de oração, ela está debaixo do clamor, e eu vou crer, vou crendo até crer que ela vai ser transformada, libertada, vai experimentar a graça regeneradora de Deus. Assim nós devemos viver. Isto é viver em fé. Viver em fé não é negar a realidade. Viver em fé é assumir, aceitar, reconhecer a realidade, mas viver com base na sua mente, profetizando a palavra de Deus. E quando você e eu fazemos isso, a nossa mente é renovada. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Esta mente renovada, esse texto está em Romanos capítulo 12, versículo 2, esta mente renovada é que nos leva, que nos conduz a uma vida vitoriosa. Que vida vitoriosa é essa? Como é que nossa vitória pode estar em todo o tempo em Cristo? Porque a nossa vitória, meu irmão e minha irmã, nem sempre é segundo aquilo que nós desejamos. A nossa vitória está em receber dele, do nosso Pai, sua boa, agradável e perfeita vontade. O texto de Efésios, capítulo de número 2, quando ele nos diz que Jesus Cristo foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados juntamente com ele, se você puder conferir, por gentileza, o versículo 8 diz, Efésios 2, versículo 8, que nós pela graça fomos salvos, mediante a fé. Olha que interessante, mediante a fé. Então, a fé é isto, você recebe a salvação. O que que você tem da salvação em Cristo, a eternidade, sem ser a fé? Nada. A realidade que você tem é terrena, não é eterna. Mas você crê, por isso é fé.
fé é você saber que Deus vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel para cumpri-la. Pela graça sois salvos. O que é graça? É favor imerecido. Então, eu não merecia nada, eu não tinha nenhum mérito e não posso fazer nada para merecer, mas a graça veio e me alcançou, porque eu fui achado em graça aos olhos de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, diz a Bíblia, não vem de vós, ou seja, não é algo que você possa fazer, você não pode se salvar. Perdidos todos nós já estamos, mas ninguém pode se salvar. É por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva. Esta palavra dom é dádiva, é presente de Deus, não de obras. Não pode ser algo que eu faço, porque se eu faço, eu mereço, né? Ninguém trabalha e tem que chegar no final do mês e dizer para o patrão: olha, eu queria agradecer que você está me pagando o meu salário, muito obrigado porque você está me pagando o meu salário. Pagar salário é obrigação de quem recebe a prestação de um serviço. Você não está fazendo nada demais em pagar os seus funcionários no dia certo, da maneira certa, com o valor certo. Isso não é nada que é louvável. Como ele é honesto, ele paga os empregados dele no dia certo. Isso não é isso é obrigação, meu amado, precioso, querido. E assim como você trabalha, quando você trabalha, você não tem achando que você está fazendo um favor. Como eu sou um bom funcionário, eu faço tudo certinho. Fazer certo, render e trabalhar com excelência é obrigação, não é virtude, não. Como ele é bom funcionário. Você vê, o trem ficou tão ruim, a gente hoje fala bom funcionário, bom pagador, mau pagador, bom patrão, patrão ruim. Isso é obrigação. A salvação é pela graça. Você não pode fazer nada, não tem nada que você e eu possamos fazer. Não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, você e eu nos gloriaríamos. Eu não sei se você já ouviu os testemunhos, porque tem o testemunho, tem o tristemunho, que é uma tristeza ouvir, dá dor nos ouvidos, das pessoas que se gabam, né? Eu já vi isso, não, porque eu não queria, porque eu relutei, porque eu rejeitei, mas aí Deus, e fica um sensacionalismo louco, fala 90% de desgraça do inferno e depois fala 10% de que Jesus foi lá e me salvou. Eu estou lá interessado em saber do passado dos outros, da miséria, da desgraça, do pecado, da iniquidade, da impiedade. Isso é lixo que vem para os nossos ouvidos. Às vezes você vai ouvir um testemunho de uma pessoa, vem mais lixo para o seu ouvido e para a sua mente da desgraça, do pecado, da maldade, da perversidade, da corrupção, do que bênção. Eu nunca vi isso. Do meu passado eu quero esquecer, se eu tiver condições. Deus já o esqueceu. Eu não entendo isso. Deus já esqueceu do seu, do meu, do nosso passado, lançou para trás das suas costas os nossos pecados e deles não se lembra mais. Eu não sei por que as pessoas ficam tão cheias de si para falar do seu passado. Meu irmão, minha irmã, você não é museu, você não vive de passado, você não vive de coisas antigas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E olha o novo de Deus aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Olha aqui o novo de Deus, para você que fica aí olhando sua vida passada, olhando suas aventuras amorosas, olhando suas aventuras de adrenalina, disso e daquilo. Opa! Você não entendeu nada do Evangelho? Não, bendito, lindo, maravilhoso. O Evangelho nos faz novas criaturas, novamente, pensamentos de paz, mente transformada. Sua mente não vai ser mais poluída nem com o seu passado e nem com o passado dos outros. Larga a sua velha vida. Sabe qual que é o problema, amados? Infelizmente, um dos problemas nesta área é que as pessoas não têm uma vida nova, exuberante, uma vida nova, apaixonante. O evangelho, o cristianismo não é algo que brilha. Aí elas precisam contar do brilho, do pecado, da desgraça, do passado. Esse que é o problema.
As pessoas ficam assim, nossa, ele fez isso, nossa, ele fez aquilo, nossa, ela fazia isso. Isso é lixo. Lixo do inferno, considerado como esterco. É esterco, né? Num palavreado mais infantil, cocô. Cocô. Seu passado, meu, nossa vida passada é lixo, é esterco. Deve ser refugado, lançado fora. Para de falar do seu passado, para de lembrar da sua vida pregressa. Larga isso, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa, você recebeu nova vida, novo espírito, novo coração. Aí a Bíblia diz assim no versículo 10, pois somos feitura dele. Nós somos feitos, nós fomos gerados de novo, criados de novo, regenerados, nascidos de novo, pois somos feitura dele, criados em Cristo. Criados, gerados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só, as boas obras não nos levam à salvação, mas aqueles que são salvos praticam as boas obras, as quais Deus de antemão, assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, assim também a nova vida, Ele estabeleceu os padrões lá na sua escolha, que de antemão preparou para que andássemos nelas, nestas boas obras. E então o apóstolo Paulo começa a falar, a partir daí, sobre a unidade que Cristo gerou em todos os povos, sejam até a vinda de Cristo, os judeus, a nação de Israel, e os gentios, aqueles que não conheciam, e todas as outras nações. Porque em Cristo, irmãos, há um equívoco terrível no cristianismo hoje, principalmente por parte dos evangélicos, em terem uma consideração com a nação de Israel, olha, nação de Israel, com o povo de Deus, com o Israel de Deus. Nação de Israel, eu não estou aqui entrando no mérito do que Deus tem como tratamento, como cumprimento das Escrituras sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel. Isto vai acontecer. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, para você misturar. Só estou dizendo que hoje, em Cristo, nós, você e eu, somos o Israel, o povo de Deus. É só isso que eu estou dizendo. Mas aquela nação de Israel vai ter todo o cumprimento da palavra de Deus ainda estabelecida na sua história. Aguarde. Mas nós hoje, na nova aliança, nós somos o Israel de Deus. E este Israel, agora de Deus, foi chamado para viver em novidade de vida. E então o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós os gentios, que antes estavais longe, porque ele veio para o que era seu, para o povo judeu, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. Guarde isso ali, meu irmão. Tudo que tirar a sua paz não vem de Deus, ainda que possa parecer algo bom. Eu já falei sobre isso aqui exaustivamente, você pode procurar no passado aí, nas lives anteriores. Mesmo que seja prosperidade, hein, gente? Mesmo que seja um bom relacionamento afetivo, se tira a sua paz, se o seu relacionamento é permeado de ciúmes, de crises, de briga, discussão, desentendimento, estresse, isso não vem de Deus não, sai fora, não entra não que você vai encalhar, hein? Se a prosperidade que vem sobre a sua vida, que a bênção da prosperidade, que tem gente que fica atrás de Deus como se ele fosse um doador de bênçãos no sentido da esmolinha. Ô Senhor, me dá aqui, me prospera. Meu irmão, prosperidade é a vontade de Deus na sua vida, é o plano dele estabelecido na sua vida e na sua história. Mas mesmo a prosperidade, cuidado, hein? Às vezes Deus, ele está dizendo para nós, olha, você precisa ter contentamento e gratidão com o que você já tem, mas você quer mais, aí você busca mais e acha que porque está ganhando mais, Deus está te abençoando e prosperando, mas ao mesmo tempo você está se afastando dele. Toda prosperidade, meu irmão, ou qualquer coisa que nos afasta da intimidade com Deus
que nos afasta do nosso cônjuge, da nossa família, da comunhão com os irmãos, da prestação de contas, do discipulado, da vida congregacional, não vem de Deus. Cuidado. Mas enfim, nós que estávamos longe fomos aproximados porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos aqui está dizendo dos judeus e dos gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, ou seja, Ele nos libertou. Abolir aqui é libertar, abolição. Quando nós entendemos isso, a Bíblia diz assim: Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha só que coisa linda, que coisa tremenda. Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz que vem dele, a paz que recebe o entendimento, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ele vai fazendo isso, ele vai unindo os povos, as nações e toda a terra e todos os homens, ele une, e na unidade que ele estabelece, ele gera paz, por intermédio da cruz. É por isso que na cruz nós somos libertados do pecado, nós somos libertados da velha vida, da velha natureza. Na cruz nós recebemos a paz, e aí diz a Bíblia, ele destruiu a inimizade. É por isso que não há mais em nós a perspectiva de vivermos separados, somos um, não importa onde estamos, porque às vezes você está numa denominação ou está em outra. Pessoal, cada um deve congregar onde se sente bem, onde acha que está bem, onde se sente feliz. Eu fico preocupado às vezes porque as pessoas têm aquela coisa assim: ai, não pode sair, vai, não vai. Meu irmão, você é livre, amado, você é livre, Jesus Cristo te libertou. Você não está preso a nada nem a ninguém, a não ser ao Senhor. Agora, onde você congregar, participe, se envolva, doe-se. E sirva, ame, perdoe, discipule, cresça, amadureça, desenvolva-se. Isso é uma bênção, mas o maior é o reino, o maior é o corpo de Cristo. E vindo, evangelizou, paz a vós que estavais longe, e paz também ao que estavam perto. Como eu disse aqui, Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é a fonte da nossa existência. Porque por Ele, ambos, tanto os judeus como os gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isso é maravilhoso, não é, pessoal? Não importa a nossa denominação, instituição, até porque isso não tem valor para Deus. O que importa para Deus é que todos sejamos seus filhos, adotados por Ele, por meio de Jesus Cristo, e recebamos dele a graça regeneradora, transformadora, libertadora, uma graça que nos faz livres. E esta liberdade é algo maravilhoso. Assim, vocês agora são membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, olha que coisa linda, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, olha que expressão linda, meu irmão, para a habitação de Deus no Espírito. Que coisa gostosa, que coisa prazerosa. Não importa quem você foi, não importa a sua vida passada, você agora é uma nova criatura, você agora recebeu um novo espírito, um novo coração, tem a sua mente transformada, levada cativa à obediência a Cristo. A palavra de Cristo habita na sua mente, no seu corpo, ricamente, transbordantemente. Você vive pela fé, você é livre, você é abençoado, você é amado de Deus, você foi feito filho dele, você é precioso aos olhos dele, e em todo tempo, ele nos cerca, ele nos guarda, ele provê todas as nossas necessidades, ele nos leva ao contentamento. Gente, isso é prazeroso demais. Vida cristã amargurada, tem gente que vive amargurado, chateado, frustrado, porque não tem o prazer de contentar-se com o que tem. Isso é terrível, porque a Bíblia diz assim: olha, se você tem o que vestir, o que comer, o que beber, se você tem sido suprido, seja contente com isso, se alegre com isso. O que Deus quiser te dar, Ele vai dar. O que Deus quiser acrescentar, Ele vai acrescentar. E se Ele o fizer, ótimo. Mas se Ele não fizer, ótimo também. Uma coisa eu tenho certeza:
Aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que honram a Deus, eles nunca terão falta de nada, porque esta é a promessa do Pai. Eles serão providos, eles serão abastecidos, eles serão socorridos, porque eles são filhos e Deus cuida dos seus filhos. Então você e eu precisamos aprender, desenvolver o contentamento, a gratidão e a cada dia desfrutar do melhor que Deus tem nos dado. Se estamos vivendo lutas, tribulações, se estamos vivendo provações, se estamos vivendo debaixo de aflições, nós precisamos renovar o nosso ânimo, disse Jesus. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, por isso que a nossa vitória está nele. A nossa vitória não está naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós pensamos estar. A nossa vitória está nele. Se você desejar, se você buscar, se você se derramar, se você se entregar, você vai experimentar uma graça poderosa de Deus, uma provisão que vem dos céus para fazer transbordar do seu interior o Espírito Santo de Deus, para fluir como um rio de águas vivas, para fluir do seu interior, trazendo paz para a sua alma. Quando o nosso espírito recebe o Espírito Santo de Deus e é feito um só com ele, diz a Bíblia, esse Espírito flui, passa, banha a nossa alma, controla nossas emoções, nossos sentimentos. É por isso que a Bíblia diz que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar, nos ensinar todas as coisas. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que em todo tempo o nosso Deus é Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, e Ele é Deus de paz. Por isso, todo pensamento, toda ideia que vier à sua mente, que perturba a sua paz, que tira a sua paz, que não deixa você entrar no descanso para desfrutar da paz de Deus, rejeite. É isso que nós precisamos fazer. Rejeitar. Quando nós rejeitamos esses pensamentos, os pensamentos de Deus vêm sobre nós, ocupam a nossa mente. Por isso, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, cuidado com o que você lê. É importante a gente ter sabedoria, discernimento, para ouvir de tudo, para ler de tudo, mas reter somente o que é bom. Porque quando a gente faz isto, a nossa mente fica livre, fica leve. E aí a gente não tem nenhum preconceito em relação às pessoas, a gente não tem nenhum julgamento em relação às pessoas, a gente não faz nada, olha só que interessante, para ser aprovado ou aceito pelas pessoas. Claro que você e eu, como amados filhos de Deus e cristãos, nós vamos amar, perdoar, servir uns aos outros, óbvio. Mas, por favor, não deforme sua vida, não machuque, não fira, não destrua sua alma, sua dignidade, sua identidade, a identidade que Deus te deu na pessoa de Jesus, para ser aprovado pelos outros, para ser aceito pelos outros, para ser amado pelos outros. Se ninguém te amar, meu irmão, minha irmã, Deus já te amou, e amou de uma maneira tão intensa, tão profunda, que Ele enviou Jesus para te salvar, que Ele enviou Jesus para te libertar, que Ele enviou Jesus para te fazer uma nova criatura. Por isso, sempre, lembre-se, sua vitória, minha, nossa vitória, está nele. E nunca se esqueça, e eu vou encerrando aqui, voltando você lá no texto de Efésios, capítulo número 1, que tem alegrado tanto o meu coração, saber que este Pai maravilhoso, em Cristo Jesus, fez esta obra tremenda, perfeita de salvação, e agora nos conduz juntamente com Ele. E lá em Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7, diz: no qual, no amado, falando de Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo é graça, não é verdade? Que Deus, diz a Bíblia, Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude
dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o Espírito Santo é a garantia, o penhor da nossa herança, até o resgate, até a volta, até a vinda de Cristo, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que este Deus maravilhoso, poderoso, gracioso, que este Deus amoroso possa derramar sobre a sua vida nesta terça-feira a glória dele, o amor dele, a paz dele, que excede todo entendimento, e que a sua mente seja renovada pela palavra, que a sua vida seja totalmente inundada do amor, da paz, da alegria, do fruto do Espírito, da mansidão, do domínio próprio, da fé, do amor, e que tudo isto gere em você uma paz interior, um descanso interior. E, obviamente, recomendo-lhes, como Jesus, observai os lírios, as flores do campo. Observe as aves dos céus. Elas não plantam, elas não regam, elas não adubam, e Deus as sustenta. Os lírios não se regam, não se adubam, não preparam a terra, eles crescem, mas eles murcham, secam. Os pássaros não têm eternidade, não têm alma. Se Deus cuida assim das ervas, das flores, da natureza, se Deus cuida assim dos pássaros, com certeza Ele vai cuidar muito melhor de nós. Por isso, dediquemos a nossa vida a buscar em fé, a profetizar em fé, a viver em fé, à luz das Escrituras Sagradas. Não negamos a realidade, mas podemos viver em fé, segundo os princípios da palavra, que com certeza vão nos levar, vão nos conduzir a uma nova realidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde e resplandeça sobre você a glória dele, o amor dele, a paz dele.